Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Grande Júlio dos Santos, tudo bem? Santos, exatamente. Tudo bem, cara, tudo bem. E grande não, mediano que está pequeno. Olha só, vamos chamar o nosso convidado já para o nosso papo, né? Vamos lá. Vamos lá, então. Seja muito bem-vindo, Eli Vieira. Muito obrigado pelo segundo convite. Fiquei bastante satisfeito com o resultado do primeiro, inclusive. Vamos Sério? lá. Opa, muito bom saber disso. Para quem não sabe do que o Eli está falando, ele está falando do episódio 64, que foi lançado no início do ano longínquo de 2020, que não termina nunca esse ano, lá em janeiro. Gravamos no fim de 2019 e lançamos no início de janeiro, num mundo que não existia corona. Ou existia e a gente não sabia da existência dele. Muito obrigado por estar aqui conosco, cara. Valeu. Eu que agradeço. Fux, como é que está a nossa querida... Não vou te perguntar sobre Porto Alegre mais. Chega de Porto Alegre, não aguento mais. Eu vou te perguntar... Olha só, o Rio Grande do Sul está passando por um problema gigantesco. Eu vou te perguntar sobre Porto Alegre, vou te perguntar sobre Rio Grande do Sul, que essa coisa eu gosto, assim, eu não gosto só de Porto Alegre. Como é que tá a pandemia? Ela está localizada aí em Porto Alegre, assim? Porque eu estava lendo algumas coisas esses dias que a pandemia tá só nos grandes centros, não tá indo pro... Tu tá sabendo como é que tá o interior do Rio Grande do Sul? Não, esse assunto comigo não vai processar. Eu não tô acompanhando mais nada, Júlio. Só recebo relatos. A emergência está lotada, eu tô em casa. Eu saí hoje para ir na praça ali fazer exercício nas barras que tem. Mas eu acho que tá proibido. Eu acho que o prefeito local mandou fechar as praças, né? Prefeito de Porto Alegre. Exato. Então, honestamente, voltamos a falar dessa bosta. Chega de Covid. Vamos falar de coisa pior, vamos falar de identitarismo. Tem coisa pior que o Covid. Ele é pior ou não é identitarismo do que o Covid? Boa. Olha, o Covid, ele pelo menos não vai atrás da sua carreira, do seu ganha-pão. Ele não discrimina, né? Assim, tem suspeitas de que ele tenha preferências quanto a grupos humanos, mas são só suspeitas por enquanto. Mas claro, uma coisa que te mata sempre é pior. Mas mata numa taxa de 0,2%. Eu não estou também atualizado na letalidade dele. Acho que é mais que 0,2%. 0,2% era uma subestimativa. Está lá por 2% mesmo. Agora, o identitarismo, ele destruiu várias carreiras já. E a gente tem casos também de suicídios, né? Tem pessoal no Twitter que eles montaram em cima para criticar por algum pecado contra a visão de mundo progressista e identitária. Então teve mortes também, como resultado do identitarismo, com certeza. Então, antes da gente entrar nesse assunto suculento aí, que é falar mal da esquerda, das suas preferências identitárias, Júlio, qual é o currículo do nosso convidado de hoje? O nosso convidado, para quem ouviu o episódio 64, já ouviu o currículo, mas eu vou repeti-lo. Eli Vieira é biólogo pela UNB e pós-graduado em genética pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pela Universidade de Cambridge, Reino Unido. Como cientista, já publicou artigos citados quase 300 vezes em periódicos internacionais, tendo sido publicados pela prestigiosa Royal Society. Há anos, paralelamente, a carreira científica desenvolve atividade de mídia, as mais notáveis sendo a resposta em vídeo ao pastor Silas Malafaia sobre a genética da homossexualidade, YouTube 2013. Vista quase 2 milhões de vezes nesse site e em outros, e um relatório de checagem de dados que pôs em dúvida 19 anos de estatística em morte por homofobia no Brasil, Liga Humanista 2019. Esses assuntos aqui que o Eli ficou conhecido, sobre o pastor e sobre a Liga Humanista, a gente tratou bastante nesse EP 64, então quem fica curioso por esse assunto é interessante ouvi-lo, que a gente tratou sobre sexualidade. Eli, muito obrigado, muito bem-vindo mais uma vez. E como
eu já te disse fora do ar, eu não vou verificar esse teu currículo como fizeram no currículo lá do ministro, que o Bolsonaro teve que demitir, que não sei o que, o cara mentiu no Lattes, foi pego na mentira de uma forma extremamente escancarada, o cara foi demitido e no dia seguinte colocou que foi ministro no Lattes, é verdade isso? Chegaram a ver isso? O cara botou que era ministro, cara, o cara botou que era ministro, no dia seguinte, velho, o cara não foi ministro, meu, o cara não apareceu, o cara é um psicopata do currículo, assim. É o visto em Lattes. Visto em Lattes. Mas no meu caso, o meu Lattes está desatualizado desde 2015 de propósito. O pessoal fala que eu estou mentindo sobre o meu currículo porque eu me recuso a atualizar. Aí eu tenho meu próprio site lá, eu digo tudo que eu fiz. Aliás, no LinkedIn tá lá tudo que eu fiz também, atualizado. E o pessoal, claro, os suspeitos de sempre ficam falando que eu sou mentiroso também. Enfim, eu tentei deletar o Lattes, tá? E eu descobri que eu tenho que ligar lá na cápsula, sei lá onde. Ou seja, a mesma estratégia da NET, que não quer que você cancele. Você tem que ficar ligando, Então, se fosse coisa boa, não tentavam segurar a gente. E é só a prática brasileira. Eu não conheço outro país que faz isso, deve ter, mas lá em Cambridge, por exemplo, cada cientista fazia o currículo como bem entendia. Muitos sites pessoais, currículo à moda antiga, impresso mesmo, listagem dos artigos lá. Por que tudo tem que ser pelo Estado? Né? No Brasil, tudo tem que ter a mão do Estado. Enfim. O fascismo, né? Tudo dentro do Estado. O fascismo impera, é o que estão dizendo, né? Pelo menos o pessoal da pauta identitária, o Brasil caiu num fascismo a partir de 2019. Mas vamos lá, Fux, eu vou chamar então para os nossos recados únicos iniciais, depois a gente adentra nessa pauta maravilhosa. Beleza? Vamos para os nossos recados. Buenas, Júlio. Muito bom episódio. Comentamos então toda essa trajetória da esquerda justiceira social e como infelizmente ela está impactando a nossa vida, né, Júlio? Não sei se tu concorda. Exatamente, está impactando a vida de todo mundo, muita gente não está se dando por conta que está sendo impactado e está mudando o nosso mundo, né? O jeito que a gente vê. E estamos agora em 2020 passando pelo ápice desse fenômeno que o Eli conseguiu nos explicar muito bem. O ápice até agora, né? Até agora, julho de 2020. Mas, se você aí é contra a política identitária, apoie aquelas ideias que são contrárias a políticas identitárias. Sabe aquelas ideias bem básicas, assim, tipo, as pessoas devem ser tratadas de forma igual perante a lei, né, que as pessoas têm diferenças, que devem se respeitar as diferenças, não sejam escroto com os outros e tal, que coisas bem básicas, assim, né, mas vamos lá, o básico precisa ser dito. Não sei se tu concorda, Júlio. Completamente concordo, e estamos a 90 e poucos episódios falando disso, então vem e apoie o Tapa para a gente seguir falando sobre isso. Entre no nosso apoia-se, apoia.se/Tapa da Mão Invisível, entre lá e veja a categoria de acordo com o seu bolso e o seu gosto. Tem categoria de R$5 por mês até R$149 por mês, onde tu ganha um livro, então... E todas as outras categorias anteriores. No meio, exatamente. Exatamente. Então, bastante opções. Se você aí tem uns bitcoins, quer nos passar, a gente tem a nossa carteira de bitcoins, fica no site. Os nossos patrocinadores, né, tem 2 patrocinadores aí, entre pelos nossos links para a gente ajudar a medir o tráfego que a gente envia, assim como na Amazon, Júlio. O que acontece na Amazon? A Amazon é um negócio, eles vão dominar o mundo, eles têm que dominar o mundo, porque eles têm esse negócio que nos incentivam a divulgar eles, porque eles nos dão uma rebarba se clicarem no nosso link. Então todo mundo ganha, relação de ganha-ganha, não existe relação de soma zero, que nem esses socialistas ficam espalhando por aí. Então a gente ganha junto com a Amazon. E você ganha recebendo o livro, daí quando compra, né? Tu dá o dinheiro, todo mundo ganha. E eu super apoio que tenha outra livraria que faça isso, porque eu não gostaria de dar mais dinheiro pro Jeff Bezos, tá? Porque ele defende muito estatice para ganhar mais dinheiro. Um corporativistazinho safado também. Então, mas o sistema dele é bom, funciona. Então, a gente tem que, quer ou não, no final das contas, money talks. Bom, todos os nossos show notes, canais de acesso do Tapa no Telegram e no WhatsApp, tem tudo no nosso site, tapadamãoinvisível.com.br, né? Todas as outras coisas ali, livraria, artigos, cadastrar e-mail, tá tudo lá no site, que o Fux acabou de falar, e nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, e quem está nos acompanhando pelo YouTube, tem o nosso vídeo no YouTube, quem não está no YouTube, vai lá pro YouTube, confira lá que a gente tem o nosso canal, assine, se inscreva, dê like, coisa arada toda. Então tá? Voltamos ao episódio. Para a minha primeira pergunta, Eli, como que uma cara... Antes da minha primeira pergunta, vamos fazer uma pergunta de definições. O que é o identitarismo? Identitarismo, bem, é o política identitária, também chamado assim,
digamos que ele é uma parte do progressismo. Existem várias formas de classificar pensamento político, né? Uma que eu gosto é do Thomas Sowell, que ele fala em visões, que tem um conflito de visões. Ele fala, tem tantas visões quanto pessoas no mundo, talvez mais visões do que pessoas no mundo, porque as pessoas mudam de ideia. Então, só que ele classifica em 2 grandes grupos de visões. São os ungidos, são aqueles que acreditam ter a fórmula para melhorar o mundo, e os incultos. Ele usa o termo benighted, que é o contrário de enlightened, é o contrário de iluminado. Então, eu vou traduzir como inculto aqui, mas tem outras traduções. Dentre esses iluminados, os ungidos, tá os progressistas. Dentro dos progressistas estão os identitários. Então, nem todo progressista é identitário, embora o progressismo esteja sendo tomado de assalto pela política identitária. Tá difícil achar progressista contra. Eu conheço, inclusive eu traduzo textos da Helen Pluckrose, por exemplo. Ela se diz esquerda liberal, mas enfim, é um tipo de progressismo. Então, o que é o identitarismo? Eu gosto de comparar com como era feito o ativismo relacionado às identidades realmente oprimidas no passado. Então, a gente sempre pensa no Martin Luther King, que é um ótimo exemplo, né, de como fazer esse tipo de ativismo. Estava lá um problema, que era a segregação racial, que foi herdado principalmente no sul dos Estados Unidos, após a abolição da escravidão. E ele veio com a mensagem de que nós precisamos ser fiéis aos nossos princípios constitucionais. As pessoas negras também são pessoas, são gente. E por que segregar, então? Por que excluir? Então, essa era a mensagem dele. Era de inclusão na igualdade perante a lei. Essa era a mensagem do Martin Luther King. Como é que é feito um identitarismo de raça? Cotas, por exemplo. Cotas. Então, a gente vai erodir igualdade perante a lei para favorecer os indivíduos com base em identidades coletivas. E outra, essa forma de ver o mundo não é só a proposta de solução que eles dão, porque eu não acho que todo mundo que é a favor de cotas raciais é identitário. Eu acho que precisa um pouco mais, um elemento extra aí. Esse elemento extra é justamente essa visão de mundo deles, e que cada um desses grupos, nessas dinâmicas em que envolvem preconceito, só existe o jogo do toma lá, dá cá. É o soma zero. Se um tá bem, o outro tá mal. Se um tá mal, a culpa é do que tá bem. E reinterpretam todo tipo de sorte que a gente tem na vida, agora é imoral. É o privilégio. Não, esse termo privilégio. Que a gente deve se sentir culpado por erros dos nossos antepassados. Então, aí parece para mim, como é uma forma de irracionalismo, é uma ideologia irracional, quando a gente abandona a razão, a gente começa a regredir para instintos tribais. Então, não é à toa que outro lugar onde a gente encontra isso, ser culpado por erros de antepassados, é a Bíblia. Tá lá, Noé, ele amaldiçoa a família do Cã. Noé amaldiçoa um dos filhos dele lá, por ter pegado ele pelado e bêbado em cima da arca. Ele amaldiçoa a família até a 100ª geração. Então, já era fora da arca, ele já tinha chegado na terra seca. Sim, então na grande mitologia, que é a política identitária, que é interna ao progressismo, também é assim, tem erro. Aliás, é muito parecido com religião. Tem o pecado original, que é, se você nasceu branco, homem branco, cis, hétero, isso é o demônio na Terra, né? E outra, tem o que está em moda agora, academicamente falando, no identitarismo, é o que eles chamam de interseccionalidade. Para mim parece não é literalmente, mas parece uma interpretação do Inferno de Dante. São concêntricos, né? No Inferno de Dante, quanto mais pecador você é, mais interno é o círculo do inferno onde você vai parar. Eu lembro que os seguidores do filósofo Epicuro de Samos eram pro 6º círculo, tá lá no Dante. Só que é o contrário, em vez de ser o inferno, são privilégios epistemológicos, é acesso a informações privilegiadas que vêm da sua identidade não escolhida, geralmente não escolhida. Então, qual é o oposto de homem branco cis hétero? Mulher, negra, lésbica, transexual. Por isso que eu fiz uma personagem, a Bettine Bombom, que é tudo isso e mais um pouco. Ela é obesa. Cada hora eu invento uma coisa nova. Eu falei que ela pegou coronavírus para ter lugar de fala em infectada de coronavírus. Então, ela tem todos os lugares de fala. O perfil dela vai estar na nossa show notes. Muito engraçado. Eu tava com suspeita que fosse teu perfil, mas eu não tinha certeza ali, mas é muito engraçado. Eu vou botar na show notes então. Muito engraçado. Bom. Essa questão do lugar de fala para eles é muito importante, né? Qual é a relevância do lugar de fala dentro do identitarismo? Bem, é uma desculpa para praticar o racismo do bem, né? Ou o preconceito do bem em geral, não é só a raça o assunto, né? Então, até como retaliação eu uso também, porque eu acho justo usar a arma do adversário, que é... Hoje mesmo eu estava falando, o pessoal estava em cima do Narlock.
O Narlock falou alguma coisa sobre infectados com HIV, a associação com ser homossexual. E aí ele até estava defendendo, na verdade, que a gente devia mudar essa política que excluía homossexual. Alguma coisa mudou, eu não estou sabendo exatamente o que foi, mas mudou alguma coisa e eu concordo. Doação de sangue. Isso, na doação de exatamente. Podem doar sangue agora. Isso, ok. Só que ele estava propondo que deveria ter alguma forma de, em vez de pegar por orientação sexual, pegar por número de parceiros. Se você é uma pessoa que tem muitos parceiros anualmente, melhor não doar. Você está num grupo de risco. Enfim. E aí eu falei lá, não, é verdade que esse grupo está sobre-representado entre infectados com HIV. Aí colaram lá um gráfico do DataSUS, que era metade homens que fazem sexo com homens, é um termo melhor para usar em saúde, e heterossexuais, estava mais ou menos 50% de cada lado. E a pessoa postou isso para mim, para provar para mim, hétero, segundo essa pessoa, que é mentira essa associação. Eu falei, mas a pessoa não está levando em conta que é 7% ou menos da população, esse grupo. E tá 50% dos infectados. O 50% é do número de infectados, absoluto. Sim, número de infectados. Sim, então a pessoa misturou um monte de coisa aí. Número absoluto com número relativo. Então, enfim, eu não concordo também em excluir homossexuais de doar sangue, mas eu concordo com o Narlock que devia ter alguma forma de controlar por número de parceiros. E é um fato que homens gays têm mais parceiros sexuais, sexo casual, que homens héteros. Homens héteros morrem de inveja. E essa pessoa presumiu, esse é o meu ponto, a pessoa presumiu que eu era hétero por estar falando essas coisas. Aí eu falei, não, eu não sou. Aí, nesse caso, eu apelo para minha identidade gay. Sim, tá certo, usa a arma deles. Mas no geral, eu sou contra. Vocês devem julgar o que eu estou dizendo pela qualidade dos argumentos, se eu tenho razão ou não tenho razão, né? Pelas evidências. Ter uma renda extra é sempre importante. Agora na Mutual, além de lucrar investindo, você pode gerar uma renda adicional como agente autônomo de crédito. Traga bons tomadores e investidores e receba até R$1.000 por cada empréstimo ou investimento efetivado. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br/mutual. Como que uma característica se torna uma pauta identitária? Como é que se pega? Porque assim, tu falou homem branco, cis, hétero, nessas todas aí eu tô como opressor, entendeu? E daí eu me coloco como... Peraí. Tu é religioso também? Eu sou religioso, católico ainda. É o absurdo, a coisa vai pro pior, o demônio, o cão na terra. Aí daí assim, como é que pega uma característica e bota dentro da pauta identitária para dizer, não, eu sou um cara que preciso de um tratamento especial porque eu tenho essa característica? Porque assim, eu gostaria que a estatura fosse um negócio, eu tenho 1,64, eu gostaria de entrar aí num negócio, peraí, os grandes, os caras que têm acima de 1,80, eles têm privilégios. Eu tenho 1,64, eu sou pequeno, eu preciso de algo. Como é que eu faço para incluir isso na pauta geral aí? Bem interessante, que te mostra como é arbitrário, né? Eles herdaram essas categorias, como o Jordan Peterson fala, a gente tem um monte de dimensões na nossa identidade. E essas tentativas de politizar uma ou outra, sempre vai excluir um monte de coisa, né? E sempre vai excluir o mais importante, porque para o indivíduo pensante, o que é os componentes mais importantes da sua identidade não são acidentes de nascença, né? Então é interessante que a obesidade é grupo oprimido, né? Inclusive estão atacando ciência também, estão atacando os médicos, estão atacando a ciência biológica que mostra que a obesidade é um estado permanente de inflamação, né? E está associada a câncer. Então, por exemplo, a Cancer Research UK, uma organização que financia a pesquisa com câncer no Reino Unido, falou que a obesidade hoje em dia está causando mais câncer do que o fumo, porque tem mais gente obesa do que gente fumante. E aí os ativistas caíram em cima e, se não me engano, essa sociedade já pediu desculpas. Mas nada impede essa retórica, aliás, é um algoritmozinho. A ideologia é tão simplificada que ela é um mero algoritmo. Para escrever uma inteligência artificial, nem precisa de inteligência artificial, um algoritmo de if, né, vários se isso, aquilo, se isso, aquilo. Eu já escrevi com a Bettine Bombom, eu escrevo em R, né, eu escrevi lá um algoritmo de como ter razão. Então, se você for mulher, for negra, for LGBT, etc. E pode falar qualquer coisa daí. Mas é interessante que você apontou aí de altura, que os altos, talvez é porque, nesse caso, teriam que falar mais em homens como oprimidos.
Então, conflitaria com a narrativa do patriarcado aí. Se a gente tiver, porque os mais excluídos, assim, no mercado amoroso por baixa estatura são homens. Mulheres baixas, os homens estão nem aí com isso. Exato. Delas serem baixas. Geralmente não se importa. Então, acho que tá aí uma explicação. É que conflita com outra categoria já escolhida, né? Ah, tá. Quando é que começou isso? Porque quando eu ouço como é que funciona o identitarismo, eu fico pensando, tá, mas esse negócio de dizer características raciais entrariam aí também, são componentes para determinar o valor de alguém. Isso me lembra, obviamente, nazismo. E que não tiveram racistas desde o início da história. Quando é que isso virou uma coisa própria? Bem, tem um livro da Bruna Frascola, que é uma nova colunista lá da Gazeta do Povo agora, chama As Ideias e o Terror. Ela faz uma análise mais aprofundada disso aí, do que eu posso fazer. Mas eu acho que se intensificou com aquelas revoluções culturais dos anos 60, né? Com a tal da primavera, como é que eles chamam? O Summer of Love, o verão do amor, 1968. Então, as sementinhas já estavam ali. Se você pegar observadores... Falei no episódio 91 sobre isso, pessoas me criticaram. Quando eu fiz uma defesa sobre a palavra amor e botei a culpa nos hippies da década de 50 e 60. Então agora está aqui o Eli só corroborando comigo. Um pouquinho, claro que eu não estou dizendo que tu está corroborando com o que eu falei, estou só dizendo que tu está corroborando com os hippies da década de 60, com a existência deles. Sim. A Christina Hoff Sommers, que ela ainda se diz feminista, ela é do American Enterprise Institute. E ela tem vários livros mostrando como feministas elas querem a revanche, por outro lado, outros tipos de feministas. E ela relata dos anos 70, dela ia a congressos de militantes do feminismo, e aí tinha as mesas diferentes. Não, aqui é só para as mulheres lésbicas, aqui é só para as mulheres com problemas... Aliás, outro grupo também é os deficientes, né? Deficientes. E o contrário aliás, o nome do preconceito, eu sei até quem criou o nome, capacitismo, criaram essa palavra. Agora, criar conhecimento na academia é criar palavras. Então, criaram capacitismo, é uma das acadêmicas mais bem-sucedidas na área no Brasil, que ela criou uma palavra e agora está usada em todas as redes sociais, preconceito contra deficientes. Mas, eu acho que é uma tentação, o identitarismo é uma tentação, que sempre está ali. Quando um grupo começa a ganhar as suas causas políticas, independente de serem justas ou não, a gente tem vieses de autopreservação, né? Nem só preservação, autoprivilégio mesmo. E aí é uma tentação. O meu grupo é esse, então eu vou falar que ele ainda é o mais oprimido do mundo e logo deem coisas pra gente. Deem favores, né? Me favoreçam na entrevista de emprego, né? Aliás, é interessante, porque eu falo nessas visões de mundo, e uma das coisas da visão progressista, ungida, que não é só o progressismo que é ungido, é que superestimam as virtudes humanas e subestimam os vícios. Então, é claro que qualquer grupo, independente de ser verdade, de opressão histórica, vai querer favorecer a si mesmo ao ponto irrazoável. Isso é esperado, isso não é inesperado. Agora, essa tribo política trata como se fosse inesperado. Mas não é. Mas é um neologismo? Essa palavra ela surgiu faz pouco? Tu faz ideia? Tu sabe disso? Capacitismo? Não. Então, o identitarismo. É uma coisa nova? A origem disso faz ideia? Pode ser que seja aquele tipo de palavra que emerge várias vezes. Já foi usado várias vezes antes. Política identitária é o termo que eu usava antes e ainda uso de vez em quando. Então, se você procurar Identity Politics em inglês, vai estar designando isso que a gente está discutindo aqui. Mas também deve ser lá para década de 60, 70 também. Eu lembro que eu li um artigo da década de 70 de um gay, ativista de direitos LGBT, falando como não dava para contar com as feministas radicais, que elas acusavam os homens gays de serem adeptos do patriarcado. Então, não é de agora. Eu boto para aí. Quando o século XX entrou na segunda metade, esse negócio começou a crescer, mas por muito tempo ele ficou nos porões da academia, principalmente, e de alguns coletivos de ativistas, depois que ele atingiu o mainstreaming, né, com as redes sociais. E a ação disso, o objetivo disso, de todas essas pautas e essas políticas, são as ações afirmativas. É nisso que entra as ações afirmativas, para que o governo repare essas arestas que existem, que eles que são sabidos, são os ungidos, eles reconhecem, eles identificam essas diferenças e eles botam pautas para o Estado resolver essas diferenças via ações afirmativas? Em países em que o Estado tem papel em tudo, sim, mas na verdade eles apelam para autoridades em geral, tanto que estão apelando para autoridades de administradores de redes sociais, né? Estão fazendo pressão no Facebook. O Facebook já é censor. Eu perdi a conta de quantas vezes eu
fui posto na cadeirinha do pensamento pelo Zuckerberg, por falar o que eu penso. E por tentar também emancipar o termo viado. Eu acho que seria bem legal se a gente falasse viado normalmente, como a gente fala gay. Até teria vantagem de ser uma palavra local, né? E não um neologismo, um anglicismo. Enfim. Mas não é só ao Estado que eles apelam, não. Outra coisa que eu lembrei, agora que você falou em ação afirmativa, são as premissas que estão ali. E uma das premissas mais importantes na visão deles sobre a natureza humana é que ela é infinitamente maleável. Então não pode ter nada que é biológico, não pode ter nada que é genético. Porque se tiver, frustra a esperança de engenharia social que eles têm. Porque tem ali também uma confusão básica, que não seguem a divisão que o David Hume fez entre questões de fato e questões de direito. Aliás, essa terminologia é do Kant, inclusive. Então, não diferenciam igualdade perante a lei, igualdade factual perante lei e normas sociais também. É interessante ter igualdade sobre normas sociais também. Todo mundo que é liberal não quer só que a lei reflita isso, mas que também as normas sociais também sejam assim. Então, a premissa falsa é a tábula rasa, que a gente é produto completamente da cultura. E não é coincidência que ditadores comunistas, não é que o identitarismo é marxista. Ele tem elementos de marxismo, mas muitos marxistas são críticos dele. Exemplo, o Aldo Rebelo. Aldo Rebelo é um marxista, um comunista, e ele é crítico do identitarismo. Enfim, então eles presumem que a gente é infinitamente maleável, totalmente fruto da cultura. Assim como o Mao Tse Tung falava que o pessoal era folha em branco para ele escrever o que ele quisesse. Bom, eu quero trazer aqui um artigo que eu li, até mandei hoje de manhã para ler antes da gravação, que eu fui ler para ler nas palavras deles, né? Então eu peguei um artigo, que engraçado o Facebook me sugeriu, até eu acho que o algoritmo do Facebook tá meio perdido comigo. Ele me recomendou um artigo do Sul 21, que é uma entrevista com um professor da URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, localizada aqui em Porto Alegre. Ele é negro e professor de física, focado no desenvolvimento de pesquisa física na faculdade. A entrevista é totalmente focada no fato dele ser negro, né? Então, eu só vou separar dois pequenos trechos aqui eu acho que exemplifica bem o que o Eli está comentando, né? Respondendo sobre o racismo que ele sofreu e sofre e tal. Abre aspas. O racismo epistêmico que desapropria particularmente corpos negros do lugar central de exercício de pensamento é talvez uma das formas mais perversas do racismo no Brasil e no mundo, basilar na construção do conceito moderno e contemporâneo de ciência. A dimensão do racismo na sociedade brasileira é aguda, profunda, visceral. Ele é subjetivo, institucional e estrutural, não só na universidade, mas como em outras instituições de poder, afirma o pesquisador. E abre aspas para a parte final. A questão racial, em suas múltiplas intersecções com outros marcadores sociais de diferença, classe, sexo, gênero, orientação sexual, origem geográfica, território, geração, portanto, central no Brasil. E daí ele fala sobre a ciência ser baseada na Europa e que não valorizam a contribuição do homem negro para a ciência, e é um vitimismo que, obviamente, eu não sei o quanto essa pessoa sofreu, não cabe a mim dizer sobre a experiência pessoal dele, mas eu fico pensando, será ele que a solução, digamos que se tu tivesse correto, a solução é tu calar as pessoas que vão contra isso? A solução é tu perseguir elas e censurar? Claro que não, né? Aliás, só comentando o trecho que você leu aí, eu não conheço a pessoa, não sei o trabalho em astrofísica, mas como astrofísico ele fala como um perfeito sociólogo pós-moderno. Inclusive citou intersecções que eu falei, aquela teoria interseccional dos círculos concêntricos do inferno de Dante. Ele fala isso na entrevista, tá? Que ele fala que é importante não analisar a física só pela física, é importante tu analisar ela através desse conjunto de pautas identitárias. É uma loucura, o cara é físico, mas ele não pode falar de física, ele tem que falar sobre sociologia. Eu acharia humilhante que alguém interessado supostamente no meu currículo como geneticista e biólogo, que começasse e continuasse toda a conversa sobre eu ser gay. Eu acharia humilhante. Eu não entendo quem se põe nesse papel. Eu acho que é um papel que já vem subalterno. Eu tô aqui porque eu tenho uma identidade que eu não escolhi, que é acidental no meu desenvolvimento. Eu tô aqui para falar da minha profissão, que eu escolhi, eu como indivíduo livre escolhi. Humilhante, para mim isso é humilhante. Eu não entendo e nunca vou entender como alguém se submete a isso. Exceto, é claro, pelos incentivos, né? Porque há incentivos aí, né? Então, falar desse jeito, usar esse vocabulário que não tem nada de ciência, dá benefícios para as pessoas. Aliás, o problema não é só censura, não é só que estão chamando... aliás, estão tentando a tal do cancelamento, estão tentando cancelar agora o Steven Pinker, que é, não por acaso, o autor do melhor livro contra
a tese da tábula rasa, de que a gente é folha em branco. O livro que chama Tábula Rasa. Eles estão tentando cancelar o Noam Chomsky, que é é o esquerdista mais velho vivo, que está há 100 anos falando absurdos por aí, mas ele que falou que não, olha, tem que dar um passo atrás, e daí ficaram loucos com o Chomsky. O Chomsky vai acusar o Chomsky de não ser esquerdista o suficiente? Eu não consigo entender. Sim. É porque o Chomsky também não é adepto da tábula rasa. Ele não acha que tem esperança infinita de reformar as pessoas à imagem e semelhança do progressismo. Então ele fala que... A imagem e semelhança do progressismo é muito religiosa essa frase, né? Sim, de propósito. O Chomsky, ele também tem uma parte muito boa. Eu comentei um pouco sobre isso quando o Elon Musk criticou o Chomsky, né? Que, ok, gente, mas vamos lembrar que o Chomsky tem uma parte excelente. Ele é um ótimo crítico do pós-modernismo, ele é um ótimo crítico do Foucault, por exemplo. E ele é essencial e salutar na linguística. Então, a área dele ele entende, sim. Como muitos, e é uma tentação que todo mundo meio diplomado tem, que é palpitar em áreas demais, né? E aí ele fala um monte... Eu li um livro político do Chomsky uma vez, eu quase fiz uma resenha positiva, era com um autor do leste europeu, e o autor do leste europeu até me impressionou para eu publicar essa avaliação positiva, e eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. O livro chama Sobre o Terrorismo Ocidental, uma coisa assim. Então ele acusa os Estados Unidos de serem terroristas. Claro que os Estados Unidos, ele teve por trás de alguns golpes de Estado, a gente sabe disso ao longo do século XX, a gente sabe disso. Mas o Chomsky exagera e muito, né? A tal da oikofobia, que é o preconceito contra o próprio lar, é o termo do Scruton. E o Chomsky, ele te bombardeia com fluxo tal de eventos e acontecimentos que, se você tentar duvidar daquilo, vai ser muito mais trabalho do que ler e aceitar. Muito mais trabalho. Então, a minha solução foi, eu não tenho como eu verificar tudo isso que ele está falando sobre Honduras e Nicarágua. Então, eu não vou publicar elogio também, não. Eu não tenho como saber que isso aqui é verdade. Então, o Chomsky é muito assim. E todo mundo sabe, os linguistas que eu encontrei em Cambridge, a maioria concordava comigo que, em política, o Chomsky é meio maluco. Agora, na área dele, ele é bom. Mas o identitarismo está tentando cancelar ele também, assim como Steven Pinker, né? Uhum. E, vamos lá, se tivesse um elemento, talvez tenha, não sei, algum elemento de verdade em relação ao racismo estrutural, enfim, esse tipo de coisa. O que quer dizer isso e qual é a solução, ao teu ver, Eli? Eu não sei o que quer dizer isso. Aliás, eu fico sempre perguntando, que diabos é isso? Por mim, podia chamar de espectral, que daria na mesma. Racismo espectral. Então, seria mais bacana, hein? Espectral. E eu tenho... E outra, pessoal, porque você não vai ler a sociologia, a antropologia que fala disso? Ok, vocês estão engajados no debate público, certo? Então tragam com vocês as razões para vocês usarem esse vocabulário. Exato. Porque eu não fico trazendo à toa jargão da genética para jogar na cara das pessoas para elas se sentirem não entendedoras de um assunto. Isso é uma postura elitista, aliás. Então é sempre o mesmo jargãozinho, estrutural, sistêmico. Eu acho que é espectral. Acho que não tem muito significado, não. É para poder sublimar a coisa para ser fantasmagórica, para ser... porque assim não tem como nunca... Assim. Ela tá em todos os lugares. É um demônio, é o satanás do progressismo identitário, as tais das estruturas. Certo? E há uma salada também que eles pegaram do estruturalismo francês, que é uma linha antropológica do Lévi-Strauss, que também, aliás, a França, intelectualmente falando, já está podre desde essa época. Mas aí veio o estruturalismo, pós-estruturalismo, e aí pós-modernismo, só vai piorando. Cada uma dessas escolas de pensamento. Cada vez mais afastadas de evidências empíricas, cada vez mais tudo baseado no afirmar coisas do alto da poltrona, sobre assuntos que são empíricos. Enfim, eu não sei o que é estrutural e sistêmico nesse vocabulário aí. Mas o meu contato direto, empírico, com isso, foi a tal da homofobia estrutural. O que eu descobri? Que era circular a definição. Quando você questionava por que o grupo gay da Bahia botou um homossexual que morreu afogado por acidente, ninguém sabe se foi suicídio, por que eles botam isso como vítima da homofobia? Eles falam, a gente põe isso como vítima da homofobia porque tem uma homofobia estrutural no Brasil. Ok. E aí, quando eu vou ver lá... 100% dos gays que morrerem vão ser vítimas, Exato. E aí, quando eu achei um relatório do Ministério da Saúde, o Ministério dos Direitos Humanos, na verdade, da época do Lula,
que teve contribuição do Grupo Gay da Bahia, e tá lá definido o que é a homofobia estrutural, o que eles fazem, os nossos dados mostram que é homofobia estrutural. Círculo completo, definição circular. Então, essa é a minha experiência, então não me culpem por eu duvidar desse papinho, eu achar que é um papo furado de estruturar o sistema, porque a experiência que eu tive checando esses dados me mostrou que é papo furado. Nessas outras áreas eu desconfio que seja também. E qual é a solução, Eli? Qual é a solução? Enfatizar a igualdade perante a lei, né? Que igualdade é importante, aliás, e distinções importantes que são esquecidas aí no meio dessa ideologia, né? Que é para começar a distinção do David Hume. Descrever como é a realidade não é prescrever como ela deve ser. Então, muito cuidado com isso nessa hora de querer que todo mundo tenha oportunidade de tentar ser contratado, independente da identidade, com manipular os resultados para ficar 50% para cada lado. Porque já é tábula rasa você esperar que em engenharia tenha 50% de mulheres. Os interesses não são igualmente distribuídos entre os sexos em mexer com máquinas, com esse tipo de coisa. Não quer dizer que tem 0 mulheres interessadas, tem um número substancial. Mas esperar que seja 50% para cada sexo é utopia. E é justamente isso que estão tentando forçar em todo tipo de grupo social, que eles começam a criticar com esse algoritmo insuportável aí. Lembram da Cap Rate? Dos mesmos empreendedores da Cap Table, uma outra opção de investimentos. Renda fixa através do mercado imobiliário. A Cap Rate permite que você invista no mercado imobiliário a partir de R$1.000, com a segurança desse mercado e rentabilidade atrativa pré-fixada. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br/cap. Tu, como cientista, tu consegue ver essas outras ciências da qual tu não faz parte, tu é da genética, né, tu é da área da genética, mas como tu já respondeu várias perguntas aqui, tu sempre trata fazendo teste científico, verificando fonte, verificando as evidências e tudo mais. Tu consegue afirmar que essa conversa de identitarismo, ela não é nada científica? Ela é só um achismo, assim, só bobagem? Ou tem alguma coisa de ciência ali no meio? Bem, tem estudos individuais você vai achar apoiando qualquer posição, né? Você vai achar o que eles chamam de subrepresentação, por exemplo. Então, só que o pulo do gato está nos conceitos, não muito nas evidências empíricas. Por quê? Esse papo de subrepresentação, vamos pegar de novo, a engenharia de software. Sei lá, 20% de quem se forma nessa área nos Estados Unidos são mulheres. Mas eles querem 50% de mulheres na área. E com esse papo que são subrepresentadas. A premissa que não está sendo examinada no estudo, vamos falar que o estudo mostrou isso? É verdade. Só que a premissa ali é que existe um estado, sei lá onde, provavelmente na utopia, em que há 50% por cada lado. E que isso seria justiça. Atropelar os interesses de pessoas reais que estão querendo estar naquela área para fazer cotas artificiais, isso seria justiça. Injustiçar é justiça, né? Quer injustiçar, tirar a oportunidade da frente das pessoas interessadas nessa oportunidade, que esse é o efeito, né? Isso, não sei se eu respondi. Não, sim, entendi. Tu estava começando a comentar antes a carta que o Pinker assinou, junto com os outros. Eu queria entrar nisso também, porque, enfim, o que foi essa carta? Qual é a significância dela? Então, o que estão chamando de cultura do cancelamento. O meu problema com esse nome são dois, cultura e cancelamento. Cultura que não é uma cultura. Cultura é um grande conjunto de comportamentos não aprendidos e imitados, né, que tem um grupo humano ou até outros animais também têm cultura. É uma moda, é nada mais que uma moda. A moda do cancelamento. E outra é cancelamento. Canceláveis são eventos, pessoas não. Falar em cancelar pessoas já está desumanizando as pessoas, né? Mas calhou de ser esse o termo, cultura do cancelamento. E essa carta veio para criticar isso. Quem assinou? J.K. Rowling, autora do Harry Potter, Noam Chomsky, Steven Pinker, que foi o último que tentaram cancelar, Anne Applebaum, que escreveu um livro ótimo sobre o Holodomor, o melhor que tem aí no mercado. Enfim, são escritores, acadêmicos e jornalistas que assinaram essa carta, e todos de esquerda, e eu digo isso progressistas, porque logo no primeiro parágrafo essa carta já faz o que eu chamei de Pledge of Allegiance, que é tipo uma amostra de membresia na esquerda, que é botar a culpa no Trump. Bem, essa mania aí de censura identitária, não é que não existem outras manias de censura por aí, a gente sabe muito bem, a antiga é das carolas de igreja, né? Não pode ter nada de sexo, mulheres não sentem tesão, etc.
só que estão cada vez mais parecidos. Os novos carolas, que são esses adeptos do identitarismo, eles são bem anteriores ao Trump, tanto que eu previ a eleição do Trump e do Bolsonaro com base nisso. Vai ter uma reação a esse pessoal, e foi o que aconteceu. Enfim, e a carta já bota a culpa no Trump lá no primeiro parágrafo e usa uns termos assim, como reforma da polícia. Que eu saiba, o que está aparecendo mais nesses protestos de rua do Black Lives Matter, eles estão querendo tirar os fundos, defund the police, é o que eles falam, tirem e abolish the police. Abolir e tirar o dinheiro da polícia. É isso que eles estão falando. E o que a carta diz? Reforma. Bem, eles podem estar querendo reforma. E é justo querer reforma, que a polícia americana é brutal, sim, com frequência. Se você olhar, tem compilações de vídeos aí de violando os direitos de pessoas de protestarem, os manifestantes. Isso é verdade, né? Eu vi. Enfim. Então a carta sofre desse problema, mas pode ser que foi uma estratégia, porque é um problema interno à esquerda, afinal de contas, interno ao progressismo. Mas assim, eu gostaria que fosse menos sectária, menos desse negócio de culpar o Trump. Não é que o Trump é perfeito, não é que ele não faz nada autoritário, ele faz sim aquelas coletivas de imprensa, ele controla demais quem pode estar ali, por exemplo. Ele é bem mais autoritário que outros presidentes neste aspecto, não necessariamente em todos. Enfim, mas aí a carta tem esse viés, não sei se de propósito, que eu lamentei, porque aí bons intelectuais como Thomas Sowell jamais iam assinar aquilo, porque não são progressistas, né? E aí agora tem a reação à carta. Então é engraçado, porque estão negando que existe a tal da cultura do cancelamento, tentando cancelar quem assinou. Um dos casos é um jornalista, ele tem um sobrenome latino, não vou lembrar agora, é tipo Iglesias, acho que é isso, e ele trabalha para a Vox. A Vox é um veículo progressista e identitário. Wesley Klein, que é o chefe lá, super identitário. E aí estão tentando cancelar um dos jornalistas da Vox que assinaram essa carta. Então, continua o canibalismo ali. Por um lado, tem gente que observa, será que é tão importante assim? Se é tão canibal o troço, eles ficam cancelando a si próprios. Os canceladores de agora são os cancelados de amanhã. Mas no fim das contas fica um ambiente de menor liberdade de expressão, né? O resultado no mercado das ideias é esse. Pessoas não tomam mais riscos. South Park seria criado hoje em dia? Jamais. Né? Jamais atingiria um canal de TV como conseguiram nos anos 90. Né? E é um programa que é de uma criatividade enorme, que veio para somar culturalmente os americanos. Perguntando honestamente, programas, não é só esse é até um exemplo exagerado, que o South Park realmente pisa em vários calos. Agora, The Office, por exemplo, também os próprios produtores falariam, não, hoje em dia não teria como fazer The Office, não. Então vai ser tudo pasteurizado, vai ser tudo sem risco, né? Sem risco de ofender. Então tá a ditadura dos sentimentos subjetivos de ofensa, é isso que está virando. Então, na verdade, ao mesmo tempo parece paradoxal e que não deve ir para frente, porque tem muito canibalismo, mas está conquistando espaço e poder na cultura que antecede a política. Então, vai vazar da cultura para a política? Como é que vai ser o futuro aí? Depois de Trump, né? Como é que vai ser? Será que vão registrar em lei? Aliás, no Brasil já estão codificando várias coisas identitárias em lei, né? Então é preocupante. E eles já teve nas primárias do Partido Democrata Americano, os candidatos começaram a se apresentar com os pronomes que esse pessoal todo aí inventou, né? Então cada um botava nas Twitter bios e tal. Então, como vemos, a maior parte deles ele tá um pouco se lixando com isso, mas é isso que a base requer. E é isso que eu notei assim com essa carta e a própria revolta contra a carta por parte dessa esquerda identitária. Também teve uma reportagem do New York Times que foi atacado pelo próprio identitarismo, que a esquerda, especialmente americana, ela está entrando em convulsão. Os antigos liberals, que são os liberais, bem abre aspas aí, que não são os liberais, né, mas como eles se declaram lá, que são, enfim, sociais-democratas com viés mais forte esquerdista, eles estão em conflito com a nova geração que está subindo nas carreiras dessas publicações todas e que é extremamente identitária. Então, o meu receio é que, os mais velhos vão se aposentar e vão sair. Será que essa reação deles para tentar conter e defender o mínimo de liberdade de expressão dentro da esquerda vai dar certo, Eli? Bem, se vai dar certo eu não sei, mas eu já sei, por exemplo, de um editor de periódico de economia que foi cancelado. E, aliás, eu acho que ele é um dos donos da revista. Ele teve que sair do cargo de editor-chefe dessa revista de economia por causa de acusaçõezinhas, e o Pinker chamou isso de arqueologia da ofensa. A pessoa vai lá, 2006, o que ele tweetou em 2008 que é cancelável?
Então, é a arqueologia da ofensa. Pega tudo que a pessoa fez na vida, que está registrado na internet, para tentar destruir ela. Bem, eu não sei, é uma previsão difícil de ser feita. Eu consegui prever a eleição de Bolsonaro e Trump, mas daí para frente, tá muito difícil. Não dá nem a previsão de que o Trump vai ganhar, eu não tô muito certo disso não, viu? Por quê? Porque o Black Lives Matter tem uma altíssima popularidade. Pelo menos teve numa pesquisa de opinião aí. Pode ser que o pessoal tava indo pelo nome, né? Aliás, é uma estratégia aí de cavalo de Troia dos socialistas, né? Da extrema esquerda. Que é põe um nome bonitinho que todo mundo concorda e enfia um monte de socialismo lá dentro. Então, vidas negras são importantes. Claro, quem é que vai discordar disso? Quem é que vai discordar disso? Eu concordo com o vegetarianismo, não pratico, mas eu acho que é correto mesmo. Não concordo com o veganismo, é maluco o negócio. Agora, se eu me interessar... mas não pratico, é excelente. Sim. É o meu catolicismo. Os brasileiros geralmente são católicos e não praticam. O meu catolicismo é o vegetarianismo. Aí, por exemplo, nesse assunto também, você vai ver os livros que estão sendo publicados sobre vegetarianismo. O feminismo tem que ser vegano. Meu feminismo é vegano, é o que andam falando aí. Então, tudo vira um cavalo de Troia. E esse negócio que você está falando, que você tinha mencionado, de botar os pronomes. O que é isso? É uma sinalização, é exibicionismo moral de que a pessoa apoia transexuais. Mas é mais do que isso. É uma sinalização de membresia na tribo dos progressistas identitários. É isso. É o crachazinho que eles colam. Então, eu vejo lavado de perfis. Esses dias eu fui, era até brasileiro, cara. Mas a pessoa que fala inglês, ela fica se aproximando dessa parte ruim da cultura anglófona. E tava lá, ele dele. Eu olhei pra sua barba e pensei ela, né? Não consigo adivinhar a sua identidade de sexo. Então é maluco, bem maluco isso. Eu não sei, previsões são difíceis agora. Vamos aproveitar então que entraram nessa da previsão. O Fux falou, as pessoas mais velhas estão envelhecendo, estão deixando para os novos que estão vindo. Porém, essas duas eleições que tu acertaste, o Fux, dentro de um grupo de amigos que nós temos, ele acertou a do Trump, e eu acertei a do Bolsonaro, bem antes de todo mundo. Então, eu e o Fux, a gente tá 1-1, assim. Não tá 2-0 que nem tu. Mas o fenômeno que elegeu esses dois caras, chamado por boa parte que é a maioria silenciosa, né? Aquelas pessoas que estão dando de ombro pra isso aí, o cara comum tá nem aí pra essas pautas, a vida dele tá andando, e aparentemente os filhos dele, alguns estão sendo influenciados, outros não, outros estão seguindo que nem ele. Tu acha que essa maioria silenciosa, ela tá diminuindo, assim? Tu acha que ela pode perder força? Porque ela foi o fenômeno que ele elegeu esses dois últimos. Se tá nebuloso pra frente, então, aparentemente, essa maioria silenciosa ela tá diminuindo? Que a gente está chamando de maioria silenciosa... eu chamei aqui, né? Não sei se tu chamou de outra forma. Não, eu também chamaria, mas é que ela não é silenciosa só sobre isso, né? É o pessoal que tem mais o que fazer da vida, vamos ser sinceros. O pessoal que tem mais o que fazer da vida não vai ficar se engajando. E daí é meio difícil de prever, porque como não estão engajados, tem um lado bom, porque realmente o engajamento está associado à irracionalidade, né? Qualquer tribo aí, se engaja demais, cuidado aí, que você acaba defendendo os seus e atacando os outros de uma forma irracional. Bem, é só que eles podem ser convencidos porque a gente tem um consenso moral que é bom que a gente tem, pós-apartheid, de que o racismo é ruim, né? Com a definição clássica de racismo, que não vê direção. Agora estão tentando mudar a definição de racismo para ficar mais fácil pegar essa maioria silenciosa também, porque essa maioria silenciosa não é racista. Não é. Não no sentido clássico de racismo. Sim. Por isso que é tão difícil prever, porque esse pessoal que é menos engajado, o lado ruim disso é que também não tem as ferramentas intelectuais para resistir a esse tipo de bullying intelectual, que eles vêm já jogando um monte de jargão na sua frente. Você é contra o racismo? Então seja contra o racismo estrutural. E você não é contra o racismo estrutural? Que coisa feia. Mas eu não sei o que é isso. Aliás, é engraçado que a pessoa castigando o outro não sabe o que é isso, e a pessoa que aceita também não sabe o que é isso. Então é uma conversa aí de maluco. Então, por isso que é difícil prever, eu acho, que podem ser aproveitados por qualquer lado. Só um parênteses, tu falou assim, que feio, o que é isso? Cara, isso é muito o Jornal Nacional dando qualquer notícia do Bolsonaro.
qualquer notícia. O William Bonner, quando ele fala uma notícia do Bolsonaro, parece um pai falando pra uma criança, o Bolsonaro acabou de fazer tal coisa, que coisa mais feia. E daí, assim, tu bota dentro daquela pessoa inculta que o William Bonner e o Bolsonaro têm uma discrepância absurda, assim. O Bolsonaro, ele é muito infantil em tudo que ele faz. Ele é muito... Eu não tô defendendo o Bolsonaro, mas eu também... Ele e o William Bonner, pra mim, são bosta igual, assim, não, pouco importa. E daí tu consegue botar dentro da cabeça da pessoa simples essa coisa, exatamente o que ele falou, assim, que coisa feia, o Bolsonaro hoje fez tal coisa. O tom do William Bonner é muito tiozão, assim, dando bronca em sobrinho chato. Sobre o William Bonner eu não tenho opinião, mas é muito parecido com aquele comportamento da Madre Superiora. A Madre Superiora, a diretora de escola. E é gente, assim, de 20 e poucos anos se comportando igual a Madre Superiora. É bem interessante isso. Por isso que eu chamo de novas carolas. Pouca gente usa a palavra carola hoje em dia, mas era o que a gente dava lá para os anos 80, 70. As fundamentalistas religiosas que não sabiam, né, reconhecer a liberdade dos outros de pecar, né, que queriam impor a virtude, a moral e bons costumes, é outra a expressão dessa época aí, sobre os outros. Agora, eu concordo com a maioria dessas críticas ao Bolsonaro, mas a parte ruim do foco disso aí, porque por trás dessas críticas existe um exibicionismo moral de vários jornalistas que são progressistas. Exato. A minha crítica é isso, é o exibicionismo moral, que esse teu termo foi excelente. E esse exibicionismo moral, ele turva, e aliás, esse papel do jornalista de mostrar pra gente o que é as ações que são muito mais importantes do que as palavras. Então, o que ele tá fazendo? Pode ser que ele até escape fazendo coisa ruim porque falou umas palavras absurdas. Aí fica lá o debate nesse nível fútil, de debater as palavras dele, e as ações passam batido. Exatamente, esse é o ponto. Tipo, ele saiu sem máscara, sabe? Daí fica aquela coisa do ele saiu sem máscara. Daí tu não consegue ver o que aconteceu de fato e a coisa não fica evidente. Voltando à questão do identitarismo, eu pensava que isso tudo não importava muito, que nem tu falou ali, tá? As pessoas têm mais o que fazer e tem um bando de comuna chato na internet tentando obrigar as pessoas a se adequar e tal, mas eu pensava, esses caras não têm lá muita influência, eles são um grupo pequeno, convenhamos, e radical e tal, mas nos Estados Unidos agora, nesses protestos do Black Lives Matter, Antifa e tal, eles começaram a derrubar estátuas, tirar estátuas, tiraram agora, até vou botar no show notes ali, a estátua do Cristóvão Colombo, de uma cidadezinha pequena, lá tinha uma estátua dele, dado de presente por um país europeu e tal, os caras foram lá, tiraram a estátua, porque ele não representa os valores atuais da sociedade, porque ele tinha escravos. Eu fico pensando assim, como é que a gente vai julgar a história inteira através da ótica atual? Se a gente vai dizer que todo racista deve ser condenado moralmente, todo santo racista, desde o início da história, a gente vai tirar pensadores, vai tirar muita gente que não falava só sobre racismo. Então, assim, sobre essa questão, julgarmos hoje as pessoas do passado pela ótica de hoje ali, qual é o problema dessa lógica? Eu sou até a favor de julgar, conforme que os valores façam sentido e tenha coerência. Não tem coerência. Então, se você fala que Lenin foi um assassino, tem as cartas dele mandando enforcar 100 camponeses lá na Ucrânia, por exemplo, uma carta que tem. Aí falam que é anacronismo seu, ficar julgando pelos valores de hoje o que era necessário para a linda revolução de Lenin, né? Então, inclusive, tem estátua de Lenin lá em Seattle, que ninguém nem encostou o dedo para derrubar. Então, curiosa essa revisão moral da história, essa arqueologia da ofensa, como diz o Pinker. Então, ela é incoerente e os valores não fazem sentido. Então, inclusive, é engraçado, porque está vindo justamente do grupo que, na academia, são os mais relativistas que existem. Então, eu acho que está correto. O Stephen Hicks, que tem um livro explicando o pós-modernismo, ele diz, esse relativismo é insincero. É um relativismo de conveniência, porque são as pessoas mais absolutistas e com mais certeza e dogmatismo moral que tem por aí, e autoritárias. Então, é um relativismo só quando é conveniente. Então, aí ele some na hora de ficar julgando os antepassados aí, os criadores das sociedades ocidentais, né? Aí, de repente, o relativismo não existe mais. Essa estátua do Lenin daí, eles se defenderam dizendo que a estátua não foi derrubada de Seattle, porque a estátua tá num terreno privado. Então agora a propriedade privada começou a funcionar, então. Eles vão caindo num nó, assim, que não tem lógica. Nunca tem lógica que eles falam. Mesma coisa com a liberdade de expressão. Todos viram ANCAPs na hora de defender o direito do Facebook de censurar quem ele bem entender, né? Aí viram os defensores das empresas privadas.
Por quê? Porque essas autoridades estão atendendo aos pedidos de censura deles, de autoritarismo deles. É basicamente uma base móvel, né? Tudo que for a favor da tese, eles vão atualizando e tal, e não importa, não tem que nem ser coerente com o que eles disseram na semana passada, isso não importa. Tu citou outra vez, Júlio, eu não me lembro, é aquela questão da revolução, né? Saul Alinsky, eu ia falar agora sobre Fala. isso. Saul Alinsky, a questão não é a questão sempre é a revolução. Essa é a frase de Saul Alinsky, super famosa, porque eles estão nem aí pra questão nenhuma, né? Só querem revolução, só querem botar fogo na rua, né? É isso, né? É o que leva ao fogo na rua. A Helen Pluckrose, que eu já citei, que é minha amiga, e é essa liberal de esquerda, que é a crítica do identitarismo, ela diz que o identitarismo é pós-modernismo aplicado, é o termo que ela usa. E no pós-modernismo tem estratégias intelectuais, uma doutrina que eles seguem, chamada por um filósofo chamado Nicholas Shackle, ele chama de doutrina de mota e terreno. Eu acho que é um termo chique demais para ambiguidade estratégica. Porque eles tirou esse termo mota e terreno. Mota era tipo uma colinazinha com uma torre. Isso era naquelas vilas, aqueles burgos da Idade Média. Então, para ter paz, então, você precisa de uma torre de vigia para olhar se está vindo inimigos e tal. E a muralha e o terreno onde tem a vilazinha. Então, mota e terreno. Que é a ambiguidade estratégica. Você tem uma interpretação branda e verdadeira para uma coisa que é afirmada. Essa é a mota. Que essa interpretação é para os inimigos da ideologia. E tem a interpretação que nem a verdadeira, mas é a mais radical, mais excitante. Então, para dar um exemplo, construção social, que é um termo que eu vejo o tempo todo. Ninguém fala determinismo cultural, interessante. Eles só falam em determinismo genético e determinismo biológico para falar mal dos biólogos. Ninguém fala mais em determinismo social e cultural. Por quê? Porque escondem sob o manto desse termo ambíguo construção social. Então, a mota, a torre de vigia, o que a gente quer dizer com esse termo é a cultura participa na determinação dessa característica, da sexualidade, por exemplo, da raça. A cultura participa. Ok, eu sou geneticista e eu aceito essa tese, realmente participo. Só que o termo é ambíguo. O mais excitante é a cultura que determina tudo. Então a gente vai pegar aqui e vai fazer engenharia social, transformar as pessoas à imagem e semelhança do progressismo. Então você gostou. Então, isso vai em tudo, tá? Se você prestar atenção nessa metodologia de pensamento que usam, mota e terreno, vai achar em todo lugar. E ali, então, acho que para a gente encaminhar para o final do episódio, tem uma coisa que eu acho que tu poderia ajudar a elucidar para nós, para nossa audiência aí, que eu acho que fecha bem como é que a gente lida com essas pessoas. Como é que funciona efetivamente o paradoxo da tolerância do Popper? Tá, tem um post muito bom no Twitter teu. Então, eu até fixei esse, porque é um dos mais populares que eu meus fios lá. Sim, Elevieira JR é o meu Twitter. E, bem, para começar, se eu perguntar para os lógicos mesmo, não é um paradoxo, não. Paradoxo é um termo técnico da lógica. Tem o paradoxo do mentiroso, por exemplo. Esse não é um paradoxo. O que o Popper queria dizer com isso tem uma aparente contradição, que você não deve tolerar os intolerantes. Mas o problema aí é porque o Popper queria soar bonito, entendeu? Então acabou, acho que ele se deixou levar pela beleza do texto, de falar do termo tolerância. Mas assim, era uma nota do livro dele. Pô, só uma nota. E pegaram a nota e transformaram na tese central do Popper. Não é, não. A Sociedade Aberta e Seus Inimigos é uma obra-prima. É excelente. Ele fala do historicismo, que é uma coisa compartilhada pelo marxismo. Historicismo é essa ideia de que a história tem que segue um rumo pré-definido, né? E, então ele fala, por exemplo, que tem tanto nos fundamentalistas judeus que acham que é a Terra Prometida, quanto no marxismo, que acha que o futuro é o comunismo, que é inexorável, e isso é ciência, não é utopia. Eles xingam os outros socialistas de utopia e falam que o marxismo não é utópico. Sim, utópico. Falar que o futuro é o comunismo. Então, o Popper, eu acho que ele só queria rever ali os nossos clássicos estabelecidos limites à expressão, que é, por exemplo, a difamação objetiva. Então, um dos problemas que a legislação brasileira é que aceita a subjetiva. Então, a ofensa subjetiva te dá problema na justiça. Bem, não devia. Eu acho que lei não deve codificar a subjetividade, para começar. Então, tem que ser objetivo. Falar, o Eli mata gatinhos todo dia às 5 da tarde. Tá, eu vou ter que protestar e eu vou querer que você prove o que você está falando. Então, é justo que eu te leve à justiça e tente, sim,
limitar a sua expressão disso, que é uma difamação objetiva, né? Calúnia, que é um tipo de difamação, é a acusação de que você cometeu um crime quando você não cometeu. E tem um que é um pouco mais controverso, que é a incitação ao pânico, que na verdade é de um juiz da Suprema Corte Americana, que ele falou que se chegar num teatro lotado e falar fogo, e todo mundo sair atropelando uns aos outros, isso também não seria permitido, esse tipo de expressão. Há controvérsias, acho que é um exemplo muito escolhido a dedo, muito suspeito. E, claro, incitação à violência, né? Aliás, por falar em moto e terreno, outro termo que é usado desse jeito, discurso de ódio. Então, qual é a moto? Qual é a interpretação plausível? Incitação à violência. Qual é o terreno? Não fala mal dos gays, não fala mal das mulheres, não fala mal dos nossos grupos protegidos. Isso não está dentro dos seus direitos. Quando tá. Aliás, o pessoal tá avançando mais ainda. É crime de pensamento. Não pode pensar isso. Né? Eu já encontrei pessoas falando, você não pode pensar isso. Interpretam mal, né? Me acusam de ser racista porque eu falei alguma coisa sobre QI. E aí ainda acham que é crime meu pensar isso. Crime de pensamento. Então é como se tivessem pegado 1984 do Orwell e transformassem em manual de conduta. Né? É assim que a gente deve agir. Não sei se eu respondi a pergunta. Não, mas é isso aí mesmo. Então, no final das contas, não sei se tu concorda, mas o melhor jeito de lidar com essas pessoas e tal é justamente combater elas no ramo das ideias. Chamar as ideias delas de estúpidas, pedir que elas comprovem o que elas estão falando e alimentar o debate. O debate, livre expressão é assim, dói. Tu tem que ouvir coisas atrozes, mas a alternativa é muito pior. É tu ter alguém escolhendo o que pode ser dito. Tem que estar preparado, tem que saber desses argumentos clássicos aí que o Popper pôs em questão, quando ele falou do tal do paradoxo de tolerância. Tem que saber quais são, pensar um pouco. Isso aqui faz sentido, isso é limite de expressão, isso aqui não pode ser esticado na interpretação para censurar. Tem muitos casos assim, discurso de ódio é um deles. Então tem que estar preparado, tem que ter os bons argumentos. E outro lado, e esse é o conselho do Thomas Jefferson. Quando as ideias não fazem sentido, argumento tem limite, né? Então, quando as ideias não fazem mais sentido, a ridicularização é a arma da vez. Então, não é à toa que eu fiz a paródia lá da política identitária, na Bettine Bombom. É de propósito. É porque eu vi que argumentar não era o bastante. Eu estou há muitos anos fazendo isso. Eu vi que argumentar, divulgar os fatos conhecidos nas ciências dessas áreas, as ciências que merecem um nome, não estava adiantando. Não estava adiantando argumentar. Só me difamavam cada vez mais, né? Então, tá bom, se já é assim, vamos... Então, daí nasceu um projeto há 5 anos já, que é a Aventuras na Justiça Social. A gente ainda faz uns podcasts de vez em quando, umas transmissões ao vivo, umas lives. Foi daí, foi tudo caso pensado. Gente, não adianta argumentar, tem que mostrar como é ridículo. É ridículo. Castigat ridendo mores, que é um antigo ditado a respeito disso, que o riso ensina, né, basicamente. Excelente. Esses teus podcasts estão no teu canal do YouTube, né? Sim. Tá, estarão nos nossos show notes. O perfil do Eli, o perfil da Bombom, o YouTube. Eu até vou colocar também nos show notes, pra mim, a coisa mais bizarra que tá acontecendo, espero que termine por aí, mas não sei até que ponto vai chegar, nesses cancelamentos todos, foi a derrubada da estátua do Frederick Douglass, né, de Rochester, em Nova York. Frederick Douglass, derrubaram a estátua dele, um abolicionista negro, um pensador, um cara importantíssimo para que os Estados Unidos pudesse traçar o caminho de reconhecer os negros e acabar com a escravidão. Os caras derrubaram a estátua do cara, velho. Atiraram ela lá no longe, fizeram... Cara, isso é triste demais. O lado que tá indo, parece que eles estão indo pro extremo pra deixar a coisa bem ridícula mesmo, pra conseguir fazer tudo, né? Porque tu consegue fazer tudo no momento que tu deixa a coisa no total, né? É muito triste, cara. Muito triste o que tá acontecendo. Espero que a coisa não avance muito mais. Quem nos ouvir daqui a 5 anos, veja que isso que a gente tá falando seja coisa do passado. Eu tô sendo otimista aqui, tô sendo esperançoso. Já tem mais de 5 anos que eu tô combatendo isso. Espero que não chegue a 10. Mas esse ano piorou bastante, né? Esse ano piorou bastante, sim. Não foi surpresa pra mim, né? Mas eu tô olhando isso há muito tempo. Inclusive, eu era o exagerado, eu era o louco, porque eu criticava essas coisas, né? Mas daqui a 4 anos vai voltar de novo, porque é sempre pré-eleição presidencial dos Estados Unidos. Sim. Porque foi terrível na última eleição do Obama, aquela foi terrível. A última eleição do Trump, a primeira eleição do Trump, foi terrível também no ano anterior.
Mas você tem que pensar pelo lado otimista, assim. É como disse o Jordan Peterson, a proeminência que o Jordan Peterson ganhou foi justamente quando ele se recusou a usar os pronomes que estavam, sim, codificados já na lei federal canadense, estavam obrigando ele a usar os pronomes, e ele disse, eu não vou usar. E se recusou e ganhou notoriedade, daí que foi a projeção dele. E depois disso eu vi ele falando, ele falou, eu fiz a melhor coisa que dá para se fazer com esses justiceiros da guerra social, aí, Social Justice Wars. Eu monetizei eles. Eu transformei eles em uma fonte de renda para mim. Isso. Essa é a alternativa. Aproveita que tem gente idiota falando coisa, ganha dinheiro rebatendo. Eles são guerreiros da justiça social, né? Guerreiros. Um termo que eu criei e eu vejo sendo usado até por gente que eu nunca vi é justiceiro social. Acho uma tradução mais curta. Sim, exato. Justiceiro social. E eu só ia falar que, por falar, né, para tentar terminar numa nota boa, uma boa notícia foi o Jordan Peterson, que emergiu, né? Eu o acompanhei desde o começo, 2005. Eu não concordo com ele em tudo. Eu acho que psicanálise é pseudociência, não merece a atenção que ele dá. Mas, mas, de qualquer forma, eu acho ele importante. O livro dele, 12 Regras, é bom, sim. E outro exemplo, então, o Tucker Carlson. O Tucker Carlson, ele é um âncora da Fox News. Muito sensato, se vocês verem aí alguns dos editoriais dele. Teve um tão bom que eu falei, quer saber? O meu eu de 2008 ia ficar escandalizado, mas eu vou compartilhar esse negócio. Tá perfeito. Eu também detestava a Fox News. Assim, eu ainda acho que a CNN e a Fox News são parte de um fenômeno amplo de racionalização do debate público. Porque elas pegam 15 minutos, mesmo se tiver uma difamação ali, as notícias 24 horas são, na verdade, 15 minutos que ficam repetindo. Exatamente. Então, se você for parar a pensar, foi tipo um Twitter das notícias, né? Que concentram tudo em 15 minutos. O Jornal Nacional também é um pouco assim, ele concentra tudo em 30 minutos, bem que eles, eu acho que fazem um bom trabalho. Só que, ao contrário do Jornal Nacional, isso é repetido o dia inteiro. Isso que é as notícias 24 horas. Aí, quando a CNN vier ao Brasil, eu só lamentei. E se a Fox News vier ao Brasil, eu também vou lamentar de novo. Eu não acho que esse tipo de canal contribui para o debate público. Acho que eles só pioram a polarização. É verdade, também acho. Muito bem, então. Acho que foi isso. Explicamos aí o fenômeno, a gente não, o Eli explicou o fenômeno do identitarismo. Eli, considerações finais e dica de livro. Dica de livro. Pensei na dica e foi um livro que eu resenhei para a revista Amálgama. É um livro aí da velha guarda da esquerda nacional, mas que merece ser lido por todo mundo, mesmo anti-esquerda, que é o Antônio Risério. Ele publicou sobre o relativismo pós-moderno e a fantasia fascista da esquerda identitária. Esse é o título gigante do livro dele. É um livro curtinho, uma pessoa que entende de cultura brasileira, que é algo que eu não acho que eu entendo. Então, essa perspectiva é importante. Ele entende de cultura brasileira, ele entende de cultura negra brasileira. Então, ele fala dessa perspectiva, ele critica o identitarismo dessa perspectiva. Então, excelente livro. Muito bem. Isso e todas as show notes e com demais artigos mencionados, as redes sociais e os sites do Eli vão estar no nosso show notes. Eu vou colocar também uma que eu me lembrei, que eu acho que deve ter visto, Eli. Tu falou de South Park, eu ia comentar. Eu vou colocar aquele videozinho, o clipe do Check Your Privilege, eles fizeram, que era, é meio bizarro, eu acho que eles fizeram antes de acontecer um evento real, que era basicamente um evento dessas pessoas identitárias, e daí o cara pede a palavra para fazer um questionamento ao palestrante, e ele começa, né, eu sou branco, eu sou isso aqui, daí ele relata o privilégio dele, para daí fazer uma pergunta, e todo mundo faz isso sistematicamente, é uma coisa de maluco, não parece ser real, mas é real, e o South Park fez exatamente essa piada com isso, e eu acho que ele fez antes, esse é o mais bizarro, acho que ele antecipou, mas sim, eu vou colocar. Não é um mundo pós-verdade, é pós-paródia. A paródia indistinguível da realidade. Mundo pós-paródia é uma boa. Muito bem. Eli, muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado, Eli. Valeu. Obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu, Júlio. Valeu, Paulo.